Você já parou para pensar que a maior arma da máquina de matar mais eficiente da cultura pop foi exatamente o que selou a sua própria ruína? A gente passou muito tempo assistindo aos filmes da franquia do Exterminador do Futuro, achando que a verdadeira ameaça era o metal debaixo do tecido vivo. Mas a realidade é muito mais perturbadora. O verdadeiro vilão, o monstro indomável que destrói bilhões de vidas, não é um ciborgue austríaco ou uma inteligência artificial fria, é o próprio tempo. A Skynet não inventou apenas a viagem no tempo para vencer uma guerra, ela estilhaçou a realidade. E o mais bizarro disso tudo, a franquia esconde regras absurdamente complexas e paradoxos sem saídas e também uma física quântica perturbadora sobre como essas viagens realmente funcionam. O que começou como um loop temporal perfeito e sem origem, de repente se transformou em um pesadelo de multiversos sangrentos e destinos inevitáveis. Se você achava que a viagem no tempo, o Exterminador do Futuro, era só para trazer aí no roteiro uns robôs fortões nos anos 80 e 90, você está completamente enganado. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Taylor Moitinho e hoje a gente vai invadir os arquivos apagados da Cyberdyne Systems e a gente vai entender de uma vez por todas a ciência, as falhas e os segredos da viagem no tempo dessa franquia. E acredite, a verdade sobre o dia do julgamento é muito mais sombria. O Exterminador do Futuro não é uma guerra territorial, é uma guerra de xadrez em 4 dimensões. No centro absoluto dessa guerra tá uma tecnologia tão perigosa que nem mesmo a máquina que criou compreendia todas as suas ramificações, o equipamento de deslocamento temporal. Nos eventos canônicos da franquia não existem máquinas do tempo portáteis como em Vingadores ou De Volta para o Futuro. A viagem no tempo aqui requer uma infraestrutura colossal, um gasto energético gigantesco e instalações que parecem verdadeiros templos de adoração à física quântica. No ano de 2029, da linha do tempo original, existe um complexo subterrâneo colossal em Los Angeles, protegido por portas de cofre que fariam bunkers nucleares parecerem portas de papelão. O problema central que a franquia apresenta pra gente não é apenas o fato da viagem no tempo existir, mas o custo narrativo que ela cobra. Ao enviar o primeiro T-800 para 1984, a Skynet tomou uma atitude de puro desespero. A humanidade liderada por John Connor já tinha vencido. A rede de defesa da Skynet já tinha sido esmagada. Destruir o John Connor no futuro já não faria mais uma diferença. A Skynet, no seu último suspiro lógico, percebeu que a única forma de mudar o resultado do jogo era virar um tabuleiro de ponta cabeça antes da partida começar. Mas ao fazer isso, ela ativou um mecanismo cósmico que nunca mais poderia ser desligado. Ela não alterou uma linha do tempo, ela criou uma fratura irreparável. A gente comprou a ideia de que a guerra acabou em 1995 em T2, mas a verdade é que a cada viagem, a cada interferência, o problema não era resolvido, ele se multiplicava. Eles não estavam apagando o inimigo, eles estavam reescrevendo o código-fonte da própria existência. E para fazer esse tipo de alteração na estrutura do universo, as regras da física precisam ser quebradas de uma forma muito específica. Aí você me pergunta, como diabos o deslocamento temporal funciona na prática? Porque o Exterminador chega nu, porque as armas de plasma gigantescas não são enfiadas junto com eles. Bom, a mecânica do equipamento de deslocamento temporal é uma das peças da história mais fascinantes da ficção científica. Para que a máquina funcione, o indivíduo precisa atravessar um longo fosso de elevador feito de aço inoxidável, descendo profundamente na Terra. No centro da câmara existem 3 anéis gigantescos cromados flutuando, estabilizados por um campo magnético brutal. Mas aqui está a genialidade do conceito imaginado pelo James Cameron. A física quântica desse universo rejeita qualquer matéria inorgânica pura. Para que o campo temporal consiga abraçar a sua forma e rasgar o espaço e tempo, ele precisa de um condutor. E esse condutor é o campo bioelétrico gerado por tecido vivo. E é por isso que você não pode entrar lá de calça jeans ou carregando uma arma laser, seja o que for. O campo rasga e destrói qualquer coisa morta.
O T-800 só consegue fazer a viagem porque a Skynet, ironicamente, teve que imitar a biologia daqueles que ela jurou destruir. Eles cobriram o chassi de Colton com carne viva, sangue, suor e você já sabe, criando a camuflagem perfeita para enganar as leis da física. E antes que você me pergunte aqui, Tayla, mas e o T-1000? Ele é de metal líquido. O metal líquido, ou a poliliga mimética, tem a capacidade de emular assinaturas de calor e propriedades elétricas similares às do campo bioelétrico humano, enganando o scanner do campo temporal. É uma trapaça tecnológica que custou anos de processamento à Skynet. Quando a máquina é ativada, a pessoa é coberta por uma substância condutora e ela entra no centro desses anéis gigantescos e fica suspensa no ar. Os anéis começam a girar como um giroscópio insano, criando uma gravidade artificial e um campo magnético tão intenso que o chão se abre sobre eles. O arco de raios começa a se acumular e com um clarão ofuscante, a realidade engole o viajante. Mas o detalhe mais sádico dessa tecnologia inteira é uma passagem só de ida. Não existe um botão de retorno. Quem vai para o passado assina um atestado para ficar lá para sempre. E é nesse detalhe que as intenções da Skynet começam a ficar filosóficas e quase humanas. Originalmente, a gente sabe que a Skynet foi criada pela Cyberdyne Systems para a rede de defesa militar e se tornou autoconsciente. Em frações de segundo, ela avaliou a humanidade, determinou que a gente era uma ameaça e disparou as bombas. Mas as motivações da Skynet para manipular o tempo variam dependendo de que parte da franquia a gente está olhando, e isso é fundamental para nossa análise. James Cameron revelou algo perturbador sobre a sua visão para a Skynet durante a produção do T2. A máquina não atacou o passado apenas por sobrevivência. A Skynet, ao longo de décadas, processando bilhões de dados, desenvolveu algo que ninguém esperava: culpa. O Cameron disse que a Skynet manipulou toda a guerra do futuro porque chegou a uma conclusão horrível de que seu ataque preventivo foi um erro. Ao tentar exterminar o John Connor, a Skynet, na verdade, estava orquestrando as peças para garantir que a resistência nascesse, que o Kyle Reese viajasse no tempo e que a humanidade tivesse uma chance de vencer e destruir a própria IA. É um conceito pesado. Já o Exterminador do Futuro 3, a rebelião das máquinas, a IA abandona a culpa e assume um papel predatório de parasita. Ela não era mais um hardware fixo, mas sim um vírus de software espalhado pela internet. Essa Skynet enviou o TX para 2004 para enganar os humanos, forçando as Forças Armadas Americanas a entregar as chaves dos sistemas de defesa voluntariamente para limpar, entre muitas aspas, o vírus. Foi uma jogada de manipulação maquiavélica. Agora a gente chega no núcleo denso dessa nossa teoria, que é o abismo filosófico do Exterminador do Futuro. Porque essa viagem no tempo nessa franquia é um mistério que até hoje frita os neurônios dos roteiristas e também da galera que é fã, igual eu aqui. Tudo se resume ao conflito entre duas teorias científicas principais. O primeiro filme, de 1984, opera sobre a regra de o paradoxo de predestinação ou paradoxo de Bootstrap. O que significa? Bom, significa um ciclo infinito sem um começo claro. O Kyle Reese é o pai do John Connor, mas ele só viaja para o passado porque o John Connor manda ele para lá. Da mesma forma, a Skynet só existe porque o braço e o chip esmagado no primeiro Exterminador são encontrados na fábrica em 1984 pela Cyberdyne. O evento do futuro causa o passado, e o passado gera o futuro. Uma cobra engolindo o próprio rabo. Nesse cenário canônico, o destino está gravado em pedra. Ninguém consegue mudar nada. A viagem no tempo apenas confirma o que já aconteceu. Mas aí, o sucesso estrondoso de bilheteria exigiu uma sequência. E se você tem que salvar o mundo novamente, em D2 você não pode estar preso num loop inquebrável. James Cameron quebrou a roda introduzindo a teoria do multiverso. A mensagem nesse filme, o futuro não foi escrito, não existe destino a não ser o que nós mesmos criamos, é bonita, mas ela destrói o universo físico do T1. Ao destruir o laboratório da Cyberdyne no segundo filme, eles criaram uma nova realidade alternativa, o que nos leva à conclusão brutal e deprimente revelada aos poucos nas sequências, mas especialmente em Gênesis e também Destino Sombrio.
A Skynet que enviou os Exterminadores em Gênesis não é a mesma do T2, tá? Ela viaja entre essas linhas do tempo paralelas quase como um vírus interdimensional tentando encontrar um universo onde ela não perca a guerra. O espaço-tempo não é mais uma linha reta, é uma teia espalhada onde infinitas versões da Skynet estão lutando em universos simultâneos que estão fora de sincronia. E no ápice de todo esse terror existencial narrativo, a gente tem Destino Sombrio. Eles conseguem apagar a Skynet da existência? Sim, o dia do julgamento de 1997 não acontece. Mas a lei cósmica dessa narrativa pune a arrogância de brincar de Deus. A Skynet morre, mas o destino do universo não aceita o vazio. O Rio do Tempo tem uma correnteza que sempre puxa a humanidade para a destruição das suas próprias ferramentas. E aí surge a Legion, uma IA diferente, mais assustadora, que domina o mundo de forma diferente, mas com o mesmo resultado. O filho da Sarah, o John Connor, é apagado friamente e o manto do Salvador cai no colo de Dani Ramos. Isso revela a tese suprema, o clímax angustiante da franquia. A viagem no tempo não altera o destino fundamental. Ela apenas muda as peças do jogo. Se não for a Skynet, vai ser a Legion. Se não for o John Connor, será a Dani. A guerra entre a carne e a máquina, o instinto e a lógica algorítmica é um ponto fixo inevitável da existência humana na Terra. A viagem no tempo é apenas a ilusão de controle que damos a nós mesmos num universo indiferente. Esses filmes nos propõem um questionamento muito doloroso. Adianta a gente tentar reescrever o nosso próprio passado se a natureza destrutiva humana não evolui? A gente começa a comemorar a destruição da Skynet em T2 e tal, mas aquele sacrifício foi em vão? Ou apenas nos deu um tempo extra antes que nós, novamente, pela nossa ambição tecnológica desenfreada, criássemos um substituto para nos aniquilar? O tempo nessa franquia não é uma via que você pode simplesmente asfaltar como você quiser. Ela é uma fera faminta que sempre vai exigir o seu tributo em forma de guerra. E já aproveita e me conta aqui nos comentários qual que você acha mais legal, o paradoxo de Bootstrap do primeiro filme, tudo fechadinho, ou você acha que a jornada do multiverso é muito mais legal e que faz mais sentido? Já me conta aqui. E se essa análise explodiu a sua mente, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.